Você inspira o seu filho lendo para ele o capítulo de um conto bem legal ou fica hipnotizado olhando as postagens das redes sociais? Como despertar o interesse do seu filho pela leitura? Olha, deixar os livros empoeirando na estante da casa não é a solução para despertar no seu filho o gosto pela leitura. Lugar de livro é nas mãos das crianças. Por isso, em primeiro lugar, é necessário aumentar o nosso comprometimento com a criação do hábito da leitura em nossos filhos. E para isso, eu preparei 3 dicas rápidas que você pode aplicar hoje mesmo para ajudar o seu filho a tomar o gosto pela leitura. Me acompanhe e vamos à primeira dica. O adulto é o exemplo. Embora você não perceba, a criança presta atenção em cada movimento que você faz, cada gesto, cada palavra que você diz e principalmente em seus hábitos diários. Assim, eu lhe deixo uma pergunta. A leitura está incluída em seus hábitos diários? Quando você chega na tua casa, você tem um tempo livre e pega o livro para ler ou você assiste os programas tóxicos da televisão? Você inspira o seu filho lendo para ele o capítulo de um conto bem legal ou fica hipnotizado olhando as postagens das redes sociais? Lembre-se, a criança tem tendência a imitar o que os adultos fazem e você precisa prestar atenção nisto. Aumente o contato da criança com os livros. Responda para mim, o que a criança encontra mais rápido na sua casa? Um livro ou um telefone celular? Veja, o ideal é sempre ter alguns livros espalhados em lugares estratégicos na sua casa. A criança começa a ver e a se acostumar e se familiarizar com esta saudável modalidade de cultura e entretenimento. Mas lembre-se, não basta ter um monte de livros espalhados pela casa. É preciso começar a apresentar e conversar com a criança sobre os livros, a função dos livros, por que eles são importantes. Desperte a curiosidade pelos textos. Procure ler livros junto, perto da criança. Converse com ela, fale com entusiasmo e doçura sobre o que você está lendo. Deixe a criança sentir que a leitura pode ser tão interessante quanto os games ou a televisão. E lembre-se também que a criança, ela não quer brinquedo. Criança, ela quer brincar. Criança, ela quer brincadeira. Por isso, transforme a leitura em algo divertido para a sua criança. Seja criativo, faça do texto que a criança está lendo uma divertida brincadeira. Por exemplo, faça a teatralização, desenhe os personagens, defina quem é o vilão, quem é o herói na história, faça mímicas, compõe uma música baseada num texto do livro. Colocando essas dicas em prática, você pode ajudar o seu filho a ter mais interesse e disposição para ler os livros. E lembre-se, você, papai e mamãe, tem a obrigação de mostrar o caminho. Professor Renato Alves, recordista brasileiro de memória e especialista em memorização e concentração.